Graças a Deus. Sempre bom revê-los, viu? É tão raro. Para mim é tão raro estar aqui e ver todos. Que alegria muito grande. Nós definimos em presbitério da necessidade de desenvolvermos algo sobre a importância do relacionamento e como isso é dificultado pela inclinação que esse século está cada vez mais, que neste século está cada vez mais acentuada, a inclinação pelo isolamento, pelo egoísmo e pelo individualismo. E como isso está minando algo tão precioso que o Senhor nos ofertou, que é a comunhão entre os santos. Bom, mas antes de desenvolvermos o tema, eu quero repetir algo que eu tenho falado em muitas ocasiões, em muitos ambientes. Que existe uma diferença muito grande entre um simples assentimento mental, ou seja, uma concordância em minha mente com determinado conceito. Há uma diferença entre isso e ter revelação de Deus sobre aquele conceito ou sobre aquela verdade. Não é difícil para nós concordarmos com determinados conceitos. A nossa mente tem até dificuldade de resistir àquilo, de contradizer, porque é tão patente, é tão claro, então nós aceitamos. Mas essa aceitação fica aqui, na superfície de nossa mente. E aquilo não é transformado em uma verdade que me obriga a praticar aquelas coisas. E essa é a diferença da revelação. Quando nós temos revelação da parte de Deus sobre determinada verdade, nós somos escravizados a ela. Nós não conseguimos mais fazer diferente daquilo que nos foi revelado. Nos aprisiona a nossa consciência e determina nosso comportamento, irmãos. Determina nossas escolhas, determina a maneira como nós vamos nos conduzir. E quando falamos aqui de revelação, não estamos nos referindo a um conceito mais pentecostal da palavra, embora um conceito verdadeiro também, né? De visões, porque a Bíblia também chama essas visões de revelação. Mas não estamos falando disso aqui. O que estamos chamando de revelação, que é o nosso jargão, na nossa linguagem histórica, quando falamos de revelação, estamos nos referindo a Mateus 11, 25 e diante. Quando Jesus disse: graças te dou, Pai, Criador dos céus e da terra, porque ocultaste, ou seja, encobriste estas coisas aos sábios impedidos, e as descobriste, ou seja, as revelaste aos sábios ou aos pequeninos. Então, revelar é sinônimo de descobrir, de permitir que veja. E isso, irmãos, é uma coisa que Deus produz em nosso espírito, em nossa consciência. Não é fruto apenas da aplicação disciplinada de estudar determinado tema. Por exemplo, permita-me aqui dar uma beliscada em uma ferramenta que está sendo tão utilizada hoje, é tão útil para tantas coisas, mas pode ser extremamente danosa para a revelação de Deus, que é a tal inteligência artificial. Qualquer um pode pegar qualquer texto bíblico e lá na inteligência artificial, pum, me deu interpretação. E ela vai dar uma coisa teologicamente correta. E qualquer um que nunca folheou a Bíblia vai dar aula sobre aquele assunto. E me desespera pensar que irmãos estão usando isso para interpretar as Escrituras. Uma coisa é você conhecer uma questão histórica, um detalhe histórico, geográfico, cultural. Como você no dicionário, depois na enciclopédia, depois no Google, se pode ir a tal inteligência artificial para ter informações e dados. Mas interpretação da palavra de Deus e a aplicação dela em nossa vida, essa é a ferramenta que vai destruir sua fé.
e vai manter você na superfície e vai te impedir de ter uma verdadeira revelação de Deus. Deixe que Deus se revele. Permita que Deus te descubra, que Ele te permita ver o que Ele quer que você veja, que vai impactar sua consciência de tal maneira que você não consegue mais se livrar disso. Sobre esse tema, irmãos, que queremos desenvolver hoje, a importância da comunhão, eu tenho certeza absoluta que todos nós concordamos que a comunhão é importante, que estar junto é necessário, que isso influencia nossa fé para o bem. Mas quando nós confrontamos isso que nós declaramos entender e crer com aquilo que nós praticamos, há um abismo. Em alguns há uma distância pequena, mas na vida de outros há um abismo. Eu queria pedir a você que, à medida que formos conversando aqui, você vá pegando essas coisas que serão ditas e que você declara crer e vá conferindo com a sua prática. O que é que eu tenho feito com isso? Qual é a expressão prática disso na minha vida? Na última semana, no último mês, no último ano, como foi que eu pratiquei isso? Porque se nós não fizermos esse exercício de confrontar o que declaramos crer com aquilo que praticamos, nós vamos ficando insensíveis. E já não vai nos incomodar ser incoerentes. E às vezes nós falamos, quando usamos a expressão incoerência ou até hipocrisia, com muita frequência aplicamos isso a pecados grosseiros. Fulano está mentindo por aí, mas está com cara de santo aqui. Fulano tem uma vida impura, mas está com cara de santo aqui. Mas não aplicamos isto, por exemplo, pelo menos não com a mesma ênfase, quando se trata de princípios de obra e quando se trata dos nossos vínculos na igreja, quando se trata de nossa comunhão com Deus e quando se trata de nossa comunhão uns com os outros. Nós temos muitos conceitos sobre isso, nós cremos em muitas coisas, mas essas coisas não se tornam práticas em nosso cotidiano. Essa ideia de ver a diferença entre um assentimento mental e revelação de Deus, me ocorreu a primeira vez conversando com um jovem, sei lá, 10, 12 anos atrás. Eu tentei demonstrar para ele que ele não tinha clareza sobre o corpo de Cristo. E ele me deu uma aula. Ele abriu a Bíblia e me deu uma aula. Disse, pois é, amigo, isto é o que você concorda em sua mente. Esse é o conceito que você aceita. Mas entre o que você está dizendo para mim e o que você está praticando, há uma distância enorme. Há um abismo. Você nunca teve revelação dessas verdades. Elas nunca impactaram sua vida e nunca afetou sua forma de viver. Nunca mudou seus hábitos, não afetou suas decisões. As suas decisões com respeito a esse assunto estão sempre sujeitas à sua conveniência. Se contraria alguma conveniência pessoal, você não faz esse esforço, esse sacrifício, contrariando conveniências pessoais, contrariando objetivos pessoais, para ter essa comunhão, para participar efetivamente desse corpo. Se te traz algum nível de dano, de prejuízo físico, financeiro, se interfere em teu descanso, se interfere em tua agenda, se interfere no teu lazer, já não posso. E você não estará fazendo nada pecaminoso no lugar, não. Você não vai estar se entregando ao pecado, não. Mas você está sujeito às suas próprias conveniências e circunstâncias que te agradam. Então, eu gostaria muito que nós fôssemos conferindo as coisas, não só as coisas que eu vou declarar, que não vou falar muita coisa, mas as coisas que nós declaramos crer com aquilo que nós estamos praticando e fazendo. Me permita aqui, Bernardo, dizer um pouquinho do que você falou para os discipuladores.
Bernardo pegou um celular e disse, isso aqui é um instrumento de ocupação e de dominação. Diz assim, a pessoa acorda, às vezes acorda com o despertador do celular, pega o celular, apaga o despertador e corre o dedo. Ele confrontou isso com o texto do Salmo 5, verso 3. Assim, pela manhã, Senhor, ouvirás a minha voz. Pela manhã, ouvirás a minha voz. Por favor, irmãos, façamos aqui agora o primeiro exercício. Tem sido assim conosco? Acordar e permitir que o Senhor ouça a nossa voz? Eu sei que alguns segmentos nossos se pode chamar isso de religiosidade. Eu não preciso disso. Eu falo com Deus a qualquer hora e qualquer momento. Esse é o caminho mais fácil para te enganar. É claro que nós podemos falar com Deus a qualquer hora e qualquer momento. No leito do hospital, até no vaso sanitário, me desculpe. Você fala com Deus em qualquer lugar. Mas se você não desenvolver o hábito de separar um tempo para deixar Deus ouvir a sua voz, e você ouvir a Deus, não tenha dúvida, isso vai minar teu ânimo, isso vai minar tua esperança, vai minar tua fé, vai minar tua consciência, vai minar teu temor de Deus, vai minar teu zelo pela obra do Senhor. Então, pega o celular, bota de um lado e a Bíblia do outro e diz, bom, pela manhã, Senhor, ouvirás a minha voz. Desenvolver o hábito e a disciplina de começar o dia falando com Deus faz bem. Eu estou de briga pessoal com esse negócio. Conversávamos com os líderes 2 semanas atrás sobre isso, da importância de resgatarmos a ferro e fogo, uma disciplina pessoal, de uma devocional pessoal a Deus, estar com Ele por causa dele todos os dias. Bom, vamos citar alguns trechos do texto de 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Isso. Salmo 5, verso 3. É que ele citou o texto, mas não disse a referência lá no encontro. O irmão pediu para você repetir também Mateus 11, 25. Já citou, Mateus 12, 25. Ou desculpe, Mateus 11. Mateus 11, 25 e 26. Graças te dou, Pai, porque ocultaste ou escondeste ou encobriste essas coisas aos sábios impedidos e as revelastes ou descobriste aos pequeninos. E Salmo 5,3, pela manhã, Senhor, ouvirás a minha voz. Dá um descanso para o celular. Bernardo disse assim, olha, está tudo aqui no celular. Sua carteira de identidade, seu RG, a CNH, carteira de motorista, né? CPF, conta bancária, inclusive a Bíblia está no celular. Muitos irmãos não conseguem mais ler a Bíblia em papel, não. Está no celular. Mas, enfim, não faz mal ter Bíblia no celular, não, viu, irmãos? Mas faça exercícios de quando pegar o papelzinho daquela folhada, né? Tira o olho da tela, quebra o vício. 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Não leremos o texto todo, mas vamos comentando alguns versículos. O verso 12 diz assim, versos 12 e 13, eu queria destacar aqui no início. Diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Irmãos, é muito importante entendermos que o apóstolo aqui não está usando uma alegoria sem sentido. Ele está pegando uma realidade natural, que é o corpo humano, para ilustrar uma realidade espiritual, que é o corpo de Cristo.
O que Paulo está dizendo em última instância, isso ficará claro na leitura dos versos seguintes, é que assim como o corpo humano funciona, o corpo de Cristo deve funcionar. É isso que Paulo está dizendo. Porque diz, os membros são muitos, mas é um só corpo. É um só corpo com muitos membros. Assim também com respeito a Cristo. As primeiras citações, quando ele fala de muitos membros, de seu corpo, um só corpo e muitos membros, está falando do corpo humano. Quantos membros nós temos? Né? Não sei, talvez algum médico aqui possa dizer. Mas todos esses membros e órgãos formam um corpo, unidos em suas juntas e ligamentos. Esse corpo trabalha, esse corpo se move, esse corpo produz, esse corpo funciona, porque os membros estão interligados e dependem uns dos outros, estão sujeitos uns aos outros, e isso não é mera alegoria. Isso deve ser uma realidade espiritual, que se não for atendida, se não for cumprida, trará danos à nossa vida como membro do corpo de Cristo. Aí no verso 13 ele diz, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Eu já vi muita interpretação estranha para esse versículo, sobre esse batismo no corpo. Como eu disse alguém, o poço é fundo, minha corda é curta, eu fico com aquilo que está evidente. Então, quando Paulo diz que fomos batizados no corpo, está dizendo que assim como nós fomos incluídos em Cristo, e nos tornamos participantes de Cristo, e fomos enxertados em Cristo, nós fomos incluídos no corpo, nos tornamos participantes do corpo, e fomos enxertados no corpo. Fomos colocados nele, e portanto, irmão, pertencemos a ele. Essa ideia de que nós pertencemos ao corpo de Cristo se diluiu e até se perdeu na mente de muitos. O nível de independência para algumas decisões, inclusive morais, ministeriais, é enorme. E nos movemos como se fôssemos donos de nossa vida, de nosso destino, de nossa agenda. Perdeu-se o hábito de prestar contas. O discípulo não presta conta ao seu explorador de nada do que faz. Eu estou exagerando quando falo nada, tá? Mas se não lhe incomoda não prestar contas. O discipulador não presta contas ao seu líder do seu trabalho com os discípulos. E o líder não presta contas aos seus presbíteros do trabalho que ele faz na igreja, na casa. E os presbíteros não prestam contas aos outros daquilo que estão fazendo. Irmãos, a coisa simples em minha vida, vou falar aqui em nossa vida, dos companheiros, e nós buscamos conselho. O conselho não é uma palavra de Deus infalível. O conselho pode falhar, irmãos. O conselho não é oráculo do céu que vai dizer, pumba, tem que ser assim, não. É um conselho. Mas a Bíblia diz que é sábio buscar conselho. Por que eu não vou buscar? Por que eu vou rejeitar essa sabedoria de Deus? Ninguém é rebelde porque não buscou conselho. É rebelde se desobedecer a Cristo. Mas se eu me habituo a não buscar conselho nunca, e não depender de meus irmãos em minhas decisões, eu vou estar entregue a mim mesmo. E a Bíblia diz, não te estribes em teu próprio entendimento. Você não confia em você. Desconfie de você. Busque a sabedoria que está distribuída no corpo de Cristo. Lá em Efésios, capítulo 1, acho que versos 22 e 23. Paulo diz assim, falando sobre Jesus, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Jesus está falando, o Espírito Santo inspirou Paulo para dizer o seguinte, para que Jesus fosse o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja, a qual é o seu corpo,
a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, quando falamos aqui de 1 Coríntios 12, do corpo de Cristo, estamos relacionando com a ideia de Efésios 1, 22 e 23. Cristo é o cabeça. Nós somos o corpo. Como pertenceu a cabeça sem pertencer ao corpo? Pense no corpo humano. Um membro pode pertencer à cabeça, sujeitar-se a ela, obedecer a ela, sem pertencer ao corpo, sujeitar-se ao corpo e obedecer ao corpo? Por que alguém pode achar que está sujeito a Cristo, obedecer a Cristo, sem estar sujeito ao corpo de Cristo e obedecer ao corpo de Cristo? Uma vez um irmão que já não está entre nós, quase zombou de mim. Zombou, ele foi bem... usou de escárnio mesmo. E o fez de microfone. Assim, Vanjo fica dizendo que prefere errar em sujeição ao corpo do que acertar separado do corpo. Ele distorceu minhas palavras. O que ele quis comunicar? Eu não vou errar por sujeição a ninguém, não. Se me deu conselho errado, vou fazer o que é certo. E aplicando isso, inclusive, a questões absolutas. Eu não estou dizendo, irmãos, que eu prefiro pecar em sujeição do que ser santo e independente do corpo. Eu estou dizendo que eu não quero me habituar a tomar decisões acertadas por conta própria à revelia do corpo. Eu não quero me acostumar a achar que eu sou o melhor do sinuca aí e vou acertar todas. Não vou estar apostando no meu taco. Eu quero depender. E se algumas circunstâncias, irmãos, alguns conselhos me trazem dano, pois eu prefiro receber esse dano, e já aconteceu. Eu prefiro experimentar esse dano. Quer dizer, me deu conselho errado, não quero mais saber, não, agora é por minha conta. Eu não quero esse caminho. Mas, irmãos, esse gosto pela dependência, o gosto pelo conselho, não é mágica. Você desenvolve à medida que você se exercita nisso. Buscando, perguntando. Às vezes decisões financeiras, decisões de agenda. Sujeitemos aos outros, por que não fazê-lo? Por que não fazê-lo? Quanto mais nós crescemos nessa proteção de que ninguém pode tocar em mim, ninguém se mete na minha vida, mas eu vou cumprir o que está em Provérbios 18, verso 1. O homem solitário busca seus próprios interesses e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Irmãos, não necessariamente está dizendo que o homem solitário é um perverso, um pecador inveterado, não é isso. Mas ele é egoísta. Ele pensa em si primeiro. E não quer sofrer dano nenhum para beneficiar a coletividade e o corpo. Se suas conveniências não forem atendidas, se suas exigências não forem cumpridas, ele não faz. Desculpa aqui, companheiro Benito, vou usar você de novo. A cara dele. Eu fui visitar Benito no hospital quando ele estava com o peito aí recém-costurado. E começamos a conversa e falamos de determinada pessoa, de irmã que estava com dificuldades e tal. E ele começou a propor um plano de como fazer para levantar recursos para socorrer aquela irmã. E eu conversei isso com Gina. Ele disse, amor, Benito tem tanta coisa para se preocupar. Inclusive, você vai sair dali e está ali pensando o que fazer para ajudar fulana de tal. Porque somos membros uns dos outros. Porque pertencemos uns aos outros. Irmão, necessariamente a dor do irmão precisa me incomodar se eu tomo conhecimento dela. Ter da parte de Deus descoberta essa verdade da nossa consciência é revolucionário, irmãos, para a vida de igreja. Antes de avançar aqui em 1 Coríntios 12, em Atos 2, 42 e 47. A maioria de nós, se não sabe esse texto de cor,
Você já não decorou? Pelo menos sabe mais ou menos do que se trata ali. Eu vou ler rapidamente. Atos 2, 42, 47. Ó, minha dicção é complicada. Se algo vocês não entenderem, se Vanju, repete aí, tá? Faça como Marcos. Vanju, fale todas as sílabas. Eu fico me esforçando para todas as sílabas. Eu fico me esforçando, mas às vezes eu engulo umas 2 ou 3. Então, sejam pacientes e não se importem em me interromper não, que eu não me zango com isso, viu? Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, todos os dias, perseveravam unânimes no templo, partiu o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe do Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Mas alguns efeitos relatados aqui nesse texto são efeitos, não é doutrina, não é mandamento apostólico, é resultado simples da obediência dos irmãos ao mover do Espírito Santo. Por exemplo, em cada alma havia temor. Você reparou que quando você peca sozinho? A maioria das vezes? Se tivesse alguém do seu lado, você não faria muitas das coisas que você depois tem que confessar? Ninguém peca com o irmão do lado. Irmãos, a consciência, inclusive, de que Deus está presente, às vezes não nos impede de pecar. Nós sabemos conceitualmente que Deus está ali. Nós sabemos que Deus está vendo, mas isso não nos constrange. Acontece com você e acontece comigo. A presença humana, muitas vezes, constrange mais do que o conceito da presença de Deus. E nós pecamos escondido. Nós fazemos as coisas reprováveis escondido, fora dos olhos dos irmãos. Então, quando aquele povo estava junto todos os dias, é impossível não desenvolver temor de Deus. Porque não estavam juntos todos os dias, para ir apenas, trazendo para a nossa realidade atual, né? Para uma quadra, para o vôlei, para a praia ou para o churrasco. Eles estavam juntos, não sei que tipo de lazer aquele povo tinha, talvez não tivesse nenhum. Talvez não houvesse opção social para lazer coletivo. Nenhum problema que nós tenhamos nosso tempo de lazer coletivo, irmãos. Coopera, inclusive. Apenas não chame isso de comunhão. É saudável, é bom. Estamos juntos, brincar, correr, pular. A comunhão tem outras tintas. Aquele povo estava junto para obedecer à doutrina dos apóstolos, para orar, para partir o pão. Irmãos, esse é o texto que a Igreja de Deus ao longo dos séculos mais aplaude e menos pratica. Faça uma pergunta a você mesmo agora, com toda sinceridade. E quando você for falar desse texto, por favor, se lembre dessa pergunta. Você quer alguém na sua porta todo dia vir orar com você? Todo dia. Você quer? Todo dia. Vamos comentar sobre as Escrituras? Vamos partir o pão? Vamos orar? Irmãos, nós sabemos que nós não queremos. E se nós não queremos, irmãos, obter esse resultado não será possível. Ok, aqui está a excelência. Que não nos desejamos hoje essa excelência. Sabe qual é a tragédia, irmãos?
é que estamos nos distanciando de maneira deliberada dessa excelência. Nós estamos indo para um ambiente de difícil retorno. Isso passa pela aceitação em nossa mente que é importante estar isolado. Irmão, Jesus quis ficar isolado. Às vezes eu quero ficar isolado, fico isolado. Não há problema ficar isolado. O problema é quando isso é a sua rotina. O problema é quando você quer ficar isolado todos os dias. E às vezes, várias vezes por dia. Isso é um problema. Quando você recusa sair para pregar o evangelho, você recusa sair para visitar o enfermo, você recusa sair para socorrer alguém. Porque você quer estar sozinho, com suas coisas, com suas conveniências. Então você vem para o encontro, você louva o Senhor, você levanta os braços, você lê sua Bíblia de vez em quando. E você está satisfeito. Se pergunte, eu pertenço a esse corpo mesmo? Esse corpo se mete em minha vida, eu quero estar com ele, desfruto disso? Porque, amados, há uma vida que corre no corpo de Cristo. Alguns sabem que eu estive morando no norte da África por 5 anos. Pois aquele povo que eu fui para lá para tentar abençoá-lo, e aquela igreja que eu fui para tentar edificar, reclamaram de mim. Você quer estar junto todo dia, cara? Desculpa aí. Eu preciso. Se nós não percebermos que nós precisamos dessa comunhão, e que uma série de coisas ricas que Deus nos agrega, nos acrescenta na simples comunhão. A Bíblia diz que o olhar do amigo alegra o coração. Mostra Provérbios 30, 15 ou 15, 30. Por favor, procure. Eu sempre misturo, acho que é 15, verso 30. O olhar do amigo alegra o coração. Tem muitos corações tristes, e um dos motivos pode ser que nunca viu o olhar de um amigo. E não vê o olhar do amigo porque você se distancia deles. E você evita o contato com eles. Provérbios 15, 30. Porque você prefere a companhia da tela? Ou sei lá do quê? Irmãos, eu estou sendo enfático e talvez até incisivo de propósito. Se nós não decidirmos romper com isto, nós não sairemos dessa condição. Por muita insistência de meu amigo Sérgio é minha consciência auxiliar com respeito ao dia de família e ao descanso. Salvo raríssimas exceções agora, eu pretendo que seja por raríssimas exceções, Sérgio. Eu comecei a prática, tem umas 3 semanas, de na sexta-feira, que é o meu dia de folga, meu dia de família, desligar o celular. Essa semana eu precisei violar essa regra por uma emergência médica de uma pessoa que estamos tentando atender. Mas mandei desligado. De propósito. Eu não quero olhar para o que ele tem. Eu não nasci com ele agarrado em meu umbigo. Eu vivo sem ele. Ele deve ser um instrumento de utilidade para o que eu preciso fazer. E não ele me impor o que eu tenho que fazer. E o celular está impondo rotinas para as pessoas. Se vocês não se posicionarem e romperem, isso não vai acontecer. Faça experiência, todos, jovens e velhos. Passe um dia sem o celular. Você não vai ter febre, você não vai ter dor de cabeça, não vai ter diarreia, você não vai morrer. Você vai sentir uma agonia lá dentro, assim. Um comichão para querer pegar o bicho. Resiste, não pega? Faz um teste. Tome gosto em desprezar esse negócio de vez em quando. E nesse dia, não fique olhando para cima, ocupe com alguma coisa, está aqui em Atos 2, 42 a 47. Ocupe com algo disso. Procure estar com o irmão, compartilhe a palavra, ouça, olhe nos olhos do amigo, alegre seu coração, abra a sua vida, ouça alguém abrir a vida para você, ore juntos, pregue o evangelho, visite, socorra, anime. Eu quero só destacar, irmãos, aquela glória que havia ali,
não foi por ordem apostólica. Aquilo foi uma consequência. Esse texto aqui, irmãos, não é instrução apostólica, é testemunho. É só um registro de algo que aconteceu. Por que ninguém tinha nada em comum? Porque era difícil naquele universo, com tantos pobres, você ter muitas posses e estar junto com um pobre que não tem nada. Mas se você não tivesse com ele, você fica confortável. Eles pediam o conforto de ter muitas coisas e alguém não ter nada, porque quem tinha muitas coisas convivia com quem não tinha nada. Andava junto e se incomodava. Os apóstolos nunca mandaram ninguém vender nada. Quando Ananias e Safira resolveram vender, para ficar bonito na foto, né? Se tivesse, sei lá, naquele tempo, eles iam fazer dando oferta aqui, sim. Ia botar no Instagram. Dei a oferta toda. O que Pedro disse para ele? Ananias, se você mantivesse a terra com você, não era sua? Era. Quem te mandou vender? Ninguém te mandou vender não, Ananias. Não era pecado você ficar com sua terra, não? Ok, você vendeu. Alguém te pediu oferta, Ananias? Alguém te pediu alguma coisa? Alguém te mandou dar? Não. Ananias, se você vendesse a sua terra, embolsasse seu dinheiro todo, não seria pecado, não? Por que você deixou o diabo encher seu coração para você mentir ao Espírito Santo? Dizendo que fez o que não fez. Irmãos, o problema de Ananias não foi avareza. Foi egoísmo, orgulho, soberba e desejo de aparecer. Que ele fica bem na foto. E mentiu ao Espírito Santo para isso. E nós atropelamos tantas coisas que não tem essas mesmas, não é nessa mesma área financeira, às vezes sim também. E mentimos a Deus com aquilo que de fato queremos fazer e aquilo que estamos fazendo. Esse ambiente de estar junto intensamente, de estar na porta do outro, vamos orar, vamos ler a Bíblia, meditar na palavra, sair para pregar, partir o pão, fazer nossas refeições juntos. Isso gerou um clima de temor a Deus, de generosidade, de compaixão. Isso é fruto de um estilo de vida. Voltemos a 1 Coríntios 12. Oi. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Eu li o verso 12 e 13 e vamos seguir lendo mais alguns versículos. Verso 14. Desculpe, antes de eu voltar para o 14, aqui no verso 13 ainda, é só uma figura, viu, irmãos? Aqui é só uma alegoria mesmo. Porque no final do verso 13, Paulo diz: e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Eu fico fazendo esforço para entender como é que funciona. E aqui uso uma figura. O sangue que dá vida a cada membro não pertence àquele membro, pertence ao corpo. Eu comecei a pensar nisso pensando nessa frase de Paulo: nos foi dado beber do mesmo Espírito. Aqui tem médicos, né? Então, eu não sei quanto tempo leva se alguém corta um dedo, secciona o dedo, arranca da mão e bota aqui em cima. Quanto tempo leva esse dedo? Vivo? Eu não sei. Minutos? Horas? Se esse dedo sai do corpo, o sangue que está nele não o mantém vivo fora do corpo. Ele pertence ao corpo e fora do corpo ele não tem vida. O sangue que dá vida é o sangue que corre no seu corpo e passa por todos os membros, inclusive por ele.
Ele precisa voltar ao corpo, ser imputado, e foi amputado, que seja imputado, ser devolvido ao corpo, para ter vida. Eu só estou enfatizando a importância da comunhão, irmãos. Mas, se nos foi dado beber do mesmo Espírito, estando batizados no corpo, se rompemos com esse corpo, continuamos bebendo desse Espírito? Eu faço uma pergunta. Se um membro não pode participar do sangue que está no corpo, um membro do corpo de Cristo pode participar dos benefícios do Espírito que ele bebeu no corpo, se ele está fora do corpo? Verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixe do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. E Paulo vai se seguindo aqui falando da necessidade, da realidade, da interdependência dos membros. Ninguém pode ter complexo de inferior, de coitadinho, de porque eu sou tão fraquinho, porque eu sou tão débil, eu não pertenço ao corpo. Porque eu sou tão pobre, eu não pertenço ao corpo. Não. Todos foram batizados e pertencem a esse corpo. E Paulo começa a falar que nenhum desses membros vai dizer, eu não pertenço ao corpo. Seja por orgulho, seja por complexo. Ele evolui nessa direção de tal maneira que no verso 21 ele diz assim, não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Ele começa falando daqueles que dizem, eu não pertenço ao corpo por causa disso, disso, daquilo. E quanta gente com complexo de fraquinho, de coitadinho, diz assim, não, sabe, eu pertence, a falange aqui do dedinho pertence ao corpo. A unha pertence ao corpo. Depois ele evolui para aqueles que se sentem tão necessários e importantes, que diz, eu não preciso de você. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. E se cair um cisco no olho dele, ele vai ver o que é bom para torcer sem a mão. Nem ainda a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Irmãos, eu não posso afirmar que Paulo aqui está se referindo a Cristo como cabeça. Ele está falando do corpo humano. Mas a cabeça governa tudo. Define tudo. E não pode dizer a nenhum dos membros, mesmo que está mais distante dela, na distribuição dos membros, que são os pés, assim, não preciso de vós. Porque se o pé resolve não andar, ou se corta os pés, a cabeça não faz muito, ou vai ser muito prejudicado. De alguma maneira, irmãos, Jesus, como cabeça da igreja, boto aspas bem grande, precisa do seu corpo para fazer as coisas que ele mandou fazer. Jesus não vem pregar para nossos vizinhos, amigos, colegas e as pessoas da rua. Ele não vai fazer isso. Somos nós que faremos. Jesus não vai aparecer na casa e no quarto dos irmãos para edificá-los e consolá-los visivelmente. É por meio do corpo de Cristo que ele vai fazer isso. Eu já contei algumas vezes uma experiência de vida lá na África que foi muito marcante para a minha consciência com respeito a isso. Como Jesus se utiliza do corpo para manifestar-se ao mundo. Eu testemunhei uma situação que foi tão agressiva à minha consciência, aos meus olhos, que eu voltei daquele lugar, voltando para casa, viajei uns 500 quilômetros, dirigindo, chorando, reclamando, orando, de Deus, você abandonou esse povo, você se esqueceu dessa gente. Não é possível que ele esteja exposto a esse tipo de coisa. A resposta que o Espírito Santo trouxe ao meu coração é uma das poucas vezes que eu posso dizer assim, que eu posso dizer, Deus falou comigo. Se eu tivesse me esquecido deles, vocês não estariam aqui para vê-los. Como é que o Senhor vai expressar sua compaixão se a igreja não estiver presente?
Como é que o Senhor vai expressar seu poder, sua graça, misericórdia e justiça se a igreja não se apresenta? Então diga assim, o Senhor nos diz, é por vocês que eu vou me revelar. Na comunhão com os outros, que a verdade vai brotar. Na pregação do Evangelho, que a redenção vai acontecer. Mas nós precisamos nos mover como corpo. Estamos caminhando para o finalzinho, viu, irmãos? Mateus 9, 35 a 38, com destaque no verso 36. Mateus 14, versos 12, 13, 14 e 22. Vamos ler esses textos para fazer um pequeno destaque. Mateus 9, de 35 a 38. Vocês sabem que várias vezes Jesus disse que ele veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Que ele seria levantado na cruz, como a serpente foi levantada no deserto. Várias vezes Jesus falou da sua missão na terra. Mas o que aconteceria se Jesus ficasse comodamente na sua casa e não saísse para estar com o povo que ele veio resgatar? Irmãos, mesmo sendo Jesus, que veio para isto, ele precisava ver para se compadecer. Não existe compaixão se seus olhos não tocam no objeto de compaixão. Você não vai ter compaixão imaginando. Você vai ter compaixão vendo, tocando, abraçando, chorando, gemendo com quem está vivendo essas situações. Por isso está escrito aqui: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Lá em Mateus 4 fala sobre isso, aqui está falando sobre isso. Essa foi a vida de Jesus. Atos 10, 38, essa foi a vida de Jesus, pregando por toda a parte. Verso 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Irmãos, é impossível você se compadecer se você não sair para ver. A vida egoísta, voltada para si mesmo, vivendo em suas conveniências, se torna incapaz de ter compaixão. Jesus fez sair, e quando ele saiu e viu, irmãos, mesmo estando por tudo que é canto, em reuniões menores, em encontros menores, tocando pessoas, curando pessoas, mas quando ele viu a multidão, sei lá quantas mil pessoas tinha ali, compadeceu-se delas por algo específico. Não é porque estavam enfermos, não é porque aquelas pessoas estavam enfermas, não é porque estavam com fome, não é porque estavam com dores. A compaixão de Jesus voltou-se para outro aspecto. Estavam exaustas e aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, esse olhar de sacerdote, não é só dos presbíteros não, viu? Esse olhar de sacerdote, todo discípulo de Jesus tem que ter. Olhar para as multidões e compadecer-se por algo específico. Estão exaustas, estão aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Não sabem para onde vão, não sabem o que fazem. Como conduzi-las? Irmãos, aqui o ministério de Jesus teve uma crise importante, que resultou em uma decisão importante. Jesus viu aquilo, era como se ele, como homem limitado num corpo, tendo que contar horas, ele que é o Pai da eternidade, que é Senhor do tempo, precisou contar horas e minutos, cumprir horários. Como homem, como filho de Maria, ele sabia que não dava conta daquela tarefa. Não conseguiria. Mesmo todos os poderes que lhe foram dados pela unção do Espírito Santo. Ele tinha uma limitação humana. Ele precisava de mais gente.
Ele voltou-se para os seus discípulos e disse: a seara é grande, os obreiros são poucos. Roguem, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Pode ser mera coincidência, irmãos, pode não estar na ordem cronológica, mas Mateus 9 termina assim e Mateus 10 começa Jesus escolhendo 12. Se está na ordem cronológica, eu não sei, mas a ordem de apresentação no Evangelho está assim, e para mim isso significa algo. Por isso eu disse que o ministério de Jesus passou por uma crise. Ele entendeu que para alcançar aquela multidão, ele tinha que se multiplicar em alguns. E para se multiplicar, ele não podia estar tentando atender todo mundo. Ele tinha que concentrar em alguns, concentrar em 12, formá-los, capacitá-los, adestrá-los, equipá-los, mobilizá-los, aconjuntá-los. São princípios que orientam o nosso ministério, irmãos, e estão sendo negligenciados. Concentrar em alguns, enchê-los. Foi esses 12 que Jesus disse depois: tudo que eu recebi do meu Pai, você é dado a conhecer. Tudo que eu ouvi de meu Pai, você é dado a conhecer. Ele não disse isso para a multidão, ele disse para os seus 12. Ou melhor, para os seus 11. Judas já tinha saído nessa hora. Era necessário concentrar em alguns para dar tudo. O princípio do discipulado nasce disso também. Nós temos pregadores aqui. Irmãos, muito do que eu estou dizendo aqui vai se perder. Eu não tenho ilusão que não vai se perder. A única maneira de não se perder é se cada discipulador chamar seu discípulo, sua discípula e reproduzir. Se não se perde. Jesus entendeu isso. Ele foi fazer discípulos. Isso também está perdendo força entre nós. Dar-se pelos discípulos, estar para ele, não governar a sua vida, mas entregar-se em serviço, tomar o desafio de ensinar a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. E para tanto eu preciso correr para praticar essas coisas, para ser um modelo que desafie. Bom, Mateus 14. O verso 12 de Mateus 14 fala que os discípulos de João haviam levado para Jesus a notícia, não sei se o João ou os discípulos de Jesus. Os discípulos, é porque em um dos relatos do Evangelho fala que os discípulos de João o sepultaram. E aqui apenas diz que os discípulos vieram e levaram o corpo e o sepultaram, isso mesmo. Levaram o corpo e o sepultaram, o corpo de João Batista. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Essa morte de João Batista aconteceu no meio da noite, de uma festa profana e perversa. João deve ter sido decapitado lá, sei lá, na madrugada. Essa notícia chegou para Jesus no início do dia. Eu fico imaginando Jesus sendo acordado, dizendo: Senhor, cortaram a cabeça de João Batista. A reação seguinte de Jesus denuncia algo do que se passou na alma dele. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, à parte. Jesus, se ficar sozinho, irmãos, não tem problema ficar sozinho. Só considere os motivos para querer estar sozinho. Eu apenas acho, que Jesus entrou em um certo estresse interior. João Batista era meu precursor. Veio anunciar a mim. Ele está morto, ou seja, o próximo da fila sou eu. Está chegando a minha hora também. João Batista era primo de Jesus, não era um desconhecido qualquer. João Batista era o maior homem nascido de mulher no testemunho do próprio Jesus. A morte desse homem justo em um cárcere imundo, tendo o pescoço cortado por um carrasco qualquer perverso, chocou a alma de Jesus, homem. Ele quis estar sozinho porque ele queria falar com o Pai. Mas a multidão viu que eles iam no barco. E a multidão foi por terra, chegou primeiro do que ele. Quando Jesus chegou na outra margem, viu a multidão. Está escrito no verso 14. Desembarcando, viu Jesus a grande multidão
compadeceu-se delas. Compadeceu-se dela. No Evangelho de Marcos, num texto paralelo a esse, capítulo 6 de Marcos, tem um detalhezinho que não está aqui. Que Jesus primeiro lhes ensinou muitas coisas. Depois curou todos os seus enfermos. No final do dia, multiplicou pão e deu comida para todo mundo. É interessante que no final do dia, os discípulos já não aguentavam aquele pique. E Jesus liberou os discípulos. Não está escrito que eles não aguentavam não, tá? Aqui eu estou deduzindo. Está apenas registrado que Jesus os liberou. Vocês leram o texto completo depois, vocês vão ver. Os discípulos entraram no barco e foram-se embora. E Jesus ficou fazendo o que lá? Com aquela multidão de que ele havia se compadecido, ensinado muitas coisas, curado todos os enfermos, multiplicado o pão, enchido a barriguinha de todo mundo. Ele fez o que depois? Verso 22. Logo a seguir, depois todo mundo comeu, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Eu não sei se ia fazer isso não. Eu queria estar sozinho. Chega um povo inoportuno e tira a minha privacidade. Chega fora de hora. Aí eu vou ensinar alguma coisa para eles? Jesus ensinou muitas coisas. Depois, saiu curando os enfermos. Irmãos, eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ali tinha por baixo, 10.000 pessoas, ou 12.000 pessoas. Jesus curou todo mundo. Houve um tempo que nós íamos lá para o Galpão de Brotas, não sei se quantos se lembram, os presbíteros iam para lá, e chamavam os irmãos enfermos para orarmos por eles. Irmãos, era só um punhado. Não sei se ficavam 300 pessoas ali, ou 200, com a renca de presbítero, orando, ungindo com óleo. No final daquele expediente, era uma canseira. Jesus curou uma multidão de milhares de pessoas. Depois deu pão para todo mundo. E depois foi despedir. Vem cá. Fica imaginando, apertando a bochecha do menino gordinho, dando a boca no outro, beijando a velhinha. Sei lá o que ele fez? Foi despedir a multidão. Nós não sentimos essa necessidade emocional. Diz hoje assim, vá em paz. Irmãos, isso não nasce do nada. Isso nasce de relação com Deus, de relação com as pessoas. Tomar tempo. Nós não estamos todos em tempo integral como Jesus, sem esposa como Jesus, sem filhos como Jesus, sem trabalho como Jesus, trabalho secular. Mas somos muitos. Nós somos uma multidão. E se cada de nós faz um pouquinho, nós alcançamos uma multidão. Mas nós estamos nos esquecendo dessa vocação simples. Sair para ter compaixão. Visitar os santos para ter compaixão. Visitar nas suas enfermidades, nas suas dores, nos seus dissabores, no seu desemprego, na sua angústia. Se os presbíteros resolvessem fazer isso, irmãos, não daríamos conta. Não tem como. É impossível. É importante entender que os presbíteros são apenas sacerdotes no reino com vocês. Que em função de história, de uma trajetória, de um serviço, receberam uma imposição de mãos, foram investidos de autoridade para presidir, coordenar, direcionar, dirigir, disciplinar, instruir a igreja. Mas o presbitério não substitui o sacerdócio dos santos. Nós não podemos roubar de vocês a glória do sacerdócio dos santos. Sem nos tornarmos nicolaítas, dominadores do povo. Ao contrário,
Uma das coisas principais de nosso serviço, irmãos, é ajudá-los a entender há um sacerdócio que é seu. Foi Jesus que te chamou, foi Ele que te constituiu, foi Ele que te encheu do Espírito Santo. É a Ele que você pertence. Irmãos, é trágico quando a igreja começa a achar que isso é um problema dos pastores. É trágico. Porque se estará perdendo a consciência de um reino de sacerdotes. Eu digo para vocês, eu tinha mais tempo disponível antes do tempo integral do que agora. Eu era mais regular em minhas disciplinas pessoais quando eu trabalhava de turno lá no Polo Petroquímico do que agora. Somos um reino de sacerdotes. Somos membros uns dos outros. E há muito serviço, há muito consolo, há muita edificação, há muito socorro, há muito ânimo que precisa ser desenvolvido em nossos relacionamentos, irmãos. Não só nas juntas e ligamentos que estão perto de nós. Oramos ao Senhor por isso, pedir que Ele nos revele isso. Nos deixarmos questionar por outro, não se dá por ofendido quando formos reprovados, quando formos questionados com respeito ao nosso tempo e à nossa agenda. Não se dê por ofendido, não faça biquinho, não faça beiço, não fique bicudo. Se deixe questionar. E se for assim? Se você foi injustiçado, que bom, não faz mal. Jesus também foi. Não fique tão preocupado em estar sendo injustiçado. Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, como discípulo de Jesus, como membro do corpo de Cristo, pertence a esse corpo, fui batizado nele, bebo desse Espírito, nesse corpo. Bom, atendendo a Ailton, passou mais 10 minutos, né? A culpa é dele. Hebreus 3, 12 e 13. Esse tem sido, que nos meus tempos da Assembleia de Deus se chamaria de texto áureo, com respeito à comunhão. Hebreus 3, 12 e 13. O escritor aos Hebreus está dizendo assim: irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. O apóstolo ali está escrevendo à igreja ou aos incrédulos? Escrevendo à igreja, ele está advertindo do risco de acontecer entre os santos um perverso coração de incredulidade. Você considera que você está sob esse risco? De desenvolver um perverso coração de incredulidade? Irmãos, esse perverso coração de incredulidade não é um coração pervertido para cometer pecados torpes, não. Não é disso que o apóstolo está falando. Ele está falando que a incredulidade em si mesma é perversa, porque nos afasta de Deus. Não permita que se desenvolva dentro de você um perverso coração de incredulidade que te afaste de Deus vivo. Ele está considerando isso uma possibilidade. Quantos aqui conhecem irmãos que estão afastados? Cada um de nós conhece muitos. Alguns estão largados no pecado mesmo. Ou estão levando uma vida boa assim, uma vida séria, uma vida sem pecados, uma vida modesta ali, até sendo pessoas justas, vivendo para a sua família. Mas a incredulidade entrou e afastou de Deus. Eu conheço pessoas que estão na perversidade mesmo, vivendo impiamente, e conheço pessoas de bem, sensatas, gente boa, gente querida, mas não conseguem mais caminhar. Irmãos, isso é fruto da incredulidade. De alguma maneira, a fé esmoreceu. E a fé vem como? A fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Se a fé vem por ouvir a palavra de Cristo, a incredulidade vem como? Pelo oposto a isso. Vem por ouvir o mundo, não ouvir a palavra. Agora se pergunta assim: quanto do mundo cada um... Bom, vamos nos perguntar, eu estou me incluindo. Quanto do mundo cada um de nós ouve sem querer? Irmãos, nós não temos a opção de não ouvir o mundo.
Nós não temos a opção de não ver o mundo, senão nós teríamos que sair do mundo. Você ouve coisas impróprias, desde músicas nojentas, palavrões, expressões de inveja, de ciúme, de homicídio, de violência, de soberba, de orgulho, de avareza, de idolatria, de feitiçaria. Você ouve e você vê. E você não pode fechar os ouvidos e os olhos. Aí quando você tem chance de ouvir a palavra de Cristo, seja lendo-a, seja ouvindo-a, seja ela sendo compartilhada por outro santo, nós negligenciamos isso. Porque precisamos estar sozinhos para relaxar, para ter o lazer, para ter privacidade, para ter sabe lá o quê, para estar com a telinha na frente. Irmãos, esse é o caminho da incredulidade. Fazer a fé esvair-se, perder o zelo, perder o ardor, perder o desejo de servir. Mas o apóstolo, irmão, ele dá uma receita. É antídoto para quem já está contaminado e é vacina para não se contaminar. No verso 13 ele diz, ao contrário, ou seja, para não permitir um perverso coração incredulidade que vos afaste dos vivos, diz, antes, faça o seguinte, exortai-vos mutuamente uns aos outros. Exortar é animar. Bora, caminha, levanta, faz, vamos. Envolve algo de correção às vezes, mas o intuito da exortação não é abater, é animar. E o apóstolo está dizendo, animem-se mutuamente. De quanto tempo? Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Irmãos, é uma exortação aos santos, é uma advertência aos santos, ao risco. Por mais definido que você seja, por mais profunda tenha sido sua experiência com Cristo, por mais que você já tenha servido a Cristo, você está exposto ao risco de desenvolver um perverso coração de incredulidade. Você corre o risco de ser enganado pelo pecado, endurecer seu coração. Eu tenho dito a alguns com temor, o diabo enganou Adão e Eva, que não eram contaminados pelo pecado. Pode enganar a mim. Enganou a tanto nas Escrituras. Olha a história de Abraão, de Moisés, de Davi, para falar dos heróis de Deus, como esses homens tiveram tropeços. O diabo se relaciona com o homem há 6.000 anos. Ele conhece nossas debilidades, conhece nossas fraquezas, sabe a que nos reagimos a determinados estímulos. Ele sabe como provocar ira, tristeza, excitação, orgulho. Ele sabe como futucar essas áreas de nossa vida. E o faz ao longo dos dias, irmãos, todos os dias. E você tem uma solução dos céus. Exortem-se mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Não queira ser sabido, não se estribe seu entendimento, seja um pequenino. Seja pequenino. Deixa Deus revelar isso ao seu coração, marcar sua consciência, para que você não seja endurecido pelo engano do pecado. Para que você não desenvolva um perverso coração de incredulidade que te afaste do Deus vivo. Irmãos, é um processo lento, vai minando aos poucos, valores vão se diluindo, vão se perdendo, zelo, ardor, temor de Deus, boa consciência, e de repente você está prostrado e não sabe por quê. Quantas pessoas já ouvi dizer assim, rapaz, eu sei tudo, mas eu não consigo voltar. Ele está conosco, disse que estaria, então não preciso fazer força para crer, ele está aqui. Mas, amados, uma das expressões mais graciosas da presença de Deus é a presença dos santos. É um presente dos céus ter os santos com quem eu possa ter comunhão. Não negligenciemos isso. Nessa disputa com o diabo nós perderemos se não estivermos intensamente vinculados e relacionados.
Senhor, desperte no nosso coração um zelo ardente pela comunhão intensa. No modelo de Hebreus 3, 12 e 13, Atos 2, 42 a 47. Para a glória de Deus, no nome de Jesus. Graças a Deus.